Muito bom dia, meu terceiro ano B. Como é que vocês estão, meus alunos? Bem, hoje, quarta-feira, vamos iniciar nossas atividades e nossas aulas do dia. Hoje, com tia Viviane, vocês terão aula de ciências e também vocês terão aula de geografia. E vamos iniciar nossas aulas pela aula de ciência. Vamos lá? E hoje, na nossa aula de ciências, pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa quarta unidade do nosso livro, a nossa quarta unidade. E na nossa quarta unidade, só relembrando o que nós já vimos até agora, nós estamos estudando sobre um tipo de ser vivo muito importante que traz muitos benefícios para os seres humanos, que são as plantas. Então, nós estamos nos aprofundando nesse tema, as plantas. Vocês sabiam que as plantas trazem diversos benefícios para nós seres humanos, né? Por isso que é tão importante estudar sobre elas. E na semana passada, nós estudamos sobre algumas espécies de plantas, estudamos sobre algumas características das plantas. E hoje nós vamos estudar sobre as partes das plantas e suas funções. Assim como o corpo humano, as plantas são divididas em partes e cada parte possui uma função, assim como o nosso corpo humano. Então, desde já, antes de darmos continuidade à nossa aula, tia Viviane vai pedir para que você pegue o seu livro e faça a leitura da página 240. Na página 240 existe o seu texto base, tá bom? Onde você vai fazer a leitura individual e reflexiva. E em seguida, você vai voltar aqui para a nossa aula e vamos dar continuidade à nossa conversa, à nossa discussão sobre as partes das plantas. Então vai lá que tia Viviane está te aguardando. E aí, vocês leram o texto? Viram nesse texto que assim como os seres humanos, as plantas elas possuem suas partes e cada uma parte tem a sua função. Existem diferentes tipos de plantas, como diz aí no nosso texto, todas as plantas elas são formadas por diversas partes e essas partes das plantas permitem que elas desenvolvam o ciclo de vida. Qual é o ciclo de vida? É nascer, crescer, poder se desenvolver, poder se reproduzir e, por final, morrer. Mas, tia Viviane, a senhora vem falando tanto nessa aula sobre as partes das plantas. E quais são elas? Vamos conhecer agora, pessoal, as partes das plantas. Bem, como já tinha aí no texto, a maioria das plantas, e quando eu digo a maioria, é porque algumas das plantas não possuem todas as partes. Mas por quê? Porque existem partes que são essenciais às plantas e outras existem na maioria, algumas plantas não possuem. A maioria das plantas, elas possuem as seguintes partes, que é raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Mas existem alguns tipos de plantas que não possuem, por exemplo, fruto, por exemplo, e também flor. Por exemplo, a samambaia. A samambaia, ela não tem flor, nem fruto, nem semente, mas ela tem raiz, caule e folha, que são as partes essenciais de uma planta. Pois bem, em seguida dessa explicação, tia Viviane vai apresentar agora para vocês um vídeo explicando a função de cada parte da planta. Eu peço que vocês prestem atenção, porque esse vídeo complementa a minha fala, tá bom? E na volta desse vídeo, nós vamos finalizar a nossa aula com a nossa atividade. Então, tia Viviane vai pedir que agora você preste atenção, que ela vai apresentar um vídeo, tá bom? A raiz serve para fixar a planta no solo e para retirar os nutrientes da terra. Muito bem. E o caule? Você sabe qual é a função dele? O caule serve para sustentar as folhas,
flores e frutos, e também para conduzir os nutrientes retirados pela raiz. Uau! Estou adorando conhecer a descoberta de vocês. Agora eu gostaria de saber sobre as folhas. É elas que fazem a respiração e transpiração das plantas e produzem seu alimento através da fotossíntese. É as flores que produzem as sementes de algumas espécies de plantas e é também responsável pela polinização, além de dar origem aos frutos. Já as frutas, além de servir de alimento para nós, têm a função de proteger as sementes, que dará a origem a uma nova planta. Já as sementes têm a função de proteger o embrião e fornecer os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento inicial quando ocorrer uma germinação. Então, viram aí que cada parte da planta tem a sua função? Viram como é interessante? Viram como é legal saber a função de cada parte da planta? Então, isso aí vocês têm que ficar sabendo, porque é muito importante para o nosso desenvolvimento e aprendizado. E para finalizar, nós vamos para a nossa atividade, que também está no livro seguido do nosso texto. Nossa atividade está na página 241. Bem, pessoal, e na nossa atividade da página 241, possui 5 questões e cada uma questão vai abordar um aspecto diferente das partes das plantas. Vocês têm aí uma imagem de uma planta, não que a gente não veja as plantas no nosso dia a dia, né? A gente encontra esse tipo de ser vivo na nossa casa, na paisagem, a gente encontra facilmente as plantas no nosso dia a dia, na nossa paisagem. Mas nós temos aí uma imagem com uma versão ampliada do fruto da imagem, né? Dentro desse fruto, nós temos a imagem ampliada da sua estrutura por dentro, tá certo? E cada questão da atividade vai abordar um aspecto das partes das plantas. Então, vocês precisam prestar atenção na aula, tá bom? Para que vocês compreendam a atividade. Aqueles que ainda ficaram com alguma dúvida, entra em contato na hora da resolução da atividade, faz aquela ligação para a tia Viviane, que como sempre, tia Viviane vai tirar a sua dúvida, vai tirar a sua curiosidade com todo o amor e com todo o carinho. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas, vamos fazer várias experiências com as plantas, vamos ter vários assuntos, abordar vários assuntos interessantes. Hoje foi essa a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido interessante para vocês compreender mais um pouquinho sobre as funções das partes das plantas. E é isso. Eu aguardo o feedback de todos vocês. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, meus amores!